o nosso coração. Amém. Tá? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, passar agora então a oportunidade para a pastora Ângela, e ela vai estar ministrando uma palavra de Deus com toda a liberdade do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. São muitas pessoas que estão aí aguardando por uma palavra, aguardando por uma resposta de Deus, aguardando por um sinal do céu para a sua vida. E eu creio que Deus ele vai te usar, Ângela, de uma forma tremenda para que estas vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Que Deus abençoe, então, com a palavra, a pastora Ângela Lopes. Amém, amém, glória a Deus. E mais uma vez a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e ouvintes que chegaram agora, né? Que estão na escuta, que estão acompanhando desde o início a programação. E eu convido você neste momento para abrir o vosso livro, a Bíblia Sagrada, né? As Escrituras do Senhor. O livro de Josué, amém? O Senhor, ele falou muito comigo hoje, irmão Célio, sobre Moisés, mas quando eu comecei a estudar, o Senhor me levou a Josué. Moisés, ele fez a caminhada dele, passou por todo o processo, viveu o propósito que ele tinha, mas chegou o momento de outro chegar e cuidar do povo. E hoje em dia, o que está acontecendo conosco, com as pessoas, com as igrejas, é não entender que quando chega o momento do Senhor nos abençoar ou de abençoar outra pessoa, há momento para todas as coisas. E aí começa a jornada de Josué, um jovem a qual tinha uma intimidade com o Senhor, um jovem a qual o Senhor falava com ele, o Senhor revelava a Josué. E ele tinha revelação direta de Deus. E estudando sobre Josué hoje, o Senhor vem me falando que ele começou a caminhada, a trajetória deles com 20 anos. E hoje, muitas das vezes, a gente olha para um jovem e não vê ele capaz de cuidar de um trabalho, cuidar de um ministério, cuidar de uma obra do Senhor. E o Senhor, ele disse, não, eu chamo eles, jovens, e quero capacitar. Se nós olhar para o livro, para as escrituras, o Senhor, todos que foram chamados por Cristo foram chamados novos. Uns com mais idade, sim, mas na maioria mais jovens. Então o Senhor hoje ele está acordando os Josué. Os Josué que estão parados, que acham que não conseguem caminhar sozinho, que acham que só Moisés consegue fazer a trajetória e caminhar. Mas quando o Senhor ele levou Moisés, ele deixou Josué. Então essa é a caminhada do cristão, é entender que quando chegar o nosso momento de partir, a gente deixou um legado, a gente deixou sementes aqui para continuarem a obra. A Igreja Rosa de Saron hoje, ela tem um apóstolo. A Igreja Rosa de Saron hoje, em cada cidade, tem pastores. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que, quando o Senhor nos buscar, alguém vai permanecer no nosso lugar. E as pessoas precisam entender isso, como foi falado desde o início. A igreja precisa fazer discípulos nessa terra. Os pastores precisam entender que eles precisam fazer discípulos nessa terra. E assim é a caminhada de Josué. Mas você vai entender o porquê que eu estou trazendo essa palavra hoje. Primeiro livro de Josué, no capítulo 1 já. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então o Senhor ele tem promessas na nossa vida. O Senhor prometeu algo, às vezes, na vida dos nossos pais, que os filhos vão viver. E muitos não entendem hoje. O Senhor tem algo na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa geração, que a gente hoje não consegue entender.
Mas a gente precisa gerar na vida dos nossos filhos. A gente precisa gerar na vida dos nossos jovens. A gente precisa lançar uma semente para construir Josués aí na terra. Amém? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como o Senhor foi a Moisés, a Josué, Adriana, o Senhor será conosco. Tudo que o Senhor nos prometeu. E o Senhor, Ele está dizendo que Ele prometeu uma terra para o seu povo. Uma terra prometida, onde nós pisarmos os pés, será abençoado. O Senhor prometeu aos nossos filhos. O Senhor prometeu à igreja. Então o Senhor, Ele está falando que não para. As bênçãos dele não param, mas nós muitas das vezes travamos. E o Senhor está dizendo para ti que está na escuta agora. Você que parou a tua caminhada, você pastor, pastora, você discípulo da obra do Senhor que parou a tua caminhada, você mulher que um dia pregou a palavra, que louvou na casa do Senhor, hoje está parada e não tem forças mais para voltar. Não tem forças mais para dizer, Senhor, será que algo novo vai acontecer através de mim? Será que eu consigo voltar e ser a pastora que um dia eu fui? Ser a levita que um dia eu fui? O Senhor está dizendo para ti neste momento, será melhor ainda se você se posicionar e se colocar na minha presença. Como Josué fez. Ele era um jovem com medo, mas Senhor, Senhor, vou cuidar desse povo. O povo que Moisés cuidou, Senhor. Sim, é com você a promessa. Assim como eu prometi lá no início para um povo, eu estou te prometendo agora. Assim como eu prometi a Moisés, eu estou te prometendo agora. Como hoje você está vivendo um sonho que começou lá em Farroupilha. Gerou lá. E você está vivendo hoje. E amanhã depois vai ter mais testemunhos sobre essa obra maravilhosa. Então é isso que o Senhor, Ele está abrindo a nossa mente hoje. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Seja forte, mulher. Seja corajosa. O teu casamento está com dificuldade. Seja forte, seja corajosa. Crê as promessas do Senhor. Busca por ti, se enche da presença do Senhor, que os demais o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, mas nós temos que ser forte e ser corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então o Senhor, quando Ele promete, pode demorar, porque a gente quer no nosso tempo. As coisas têm que acontecer do meu jeito, é como eu quero, e não é assim não. É como o Senhor quer. A gente pede para Deus algo, a gente está aí num propósito. E a gente pensa, meu Senhor, eu quero assim, assim, assim. O Senhor fala, mas e se não é do teu jeito? E se for do meu jeito? Só que às vezes do jeito do Senhor pode doer um pouquinho na caminhada. Do jeito do Senhor vai te moldar, vai fazer você um guerreiro, vai fazer de você uma mulher vitoriosa, virtuosa na presença do Senhor. Mas é do jeito dele. Nós, mulheres, e eu digo para você hoje que está orando pelo teu casamento, para a tua família, muitas das vezes nós queremos moldar o nosso companheiro. A gente quer fazer com que ele se encaixe do nosso jeito. Não, ele tem que ser assim e assim. Mas não é. Às vezes a mudança está em nós. Quantas vezes eu orei que o Senhor fizesse algo na vida do Vanderlei e mudasse ele do jeito que eu não gostava, coisas que eu não achava legal. E um dia o Espírito Santo falou comigo na madrugada, mas mulher, não é ele que eu tenho que mudar, eu quero mudar você. O teu orgulho, o teu jeito de ser mandona, de ser autoritário, o teu jeito de comandar tudo, as coisas têm que acontecer do teu jeito. Não é assim.
O meu filho, no momento certo, eu vou tratar, mas hoje é contigo que eu quero tratar. Então o Senhor começou a falar comigo, seja mais mansa, escuta mais a voz do Espírito Santo, seja mais humilde, dê mais carinho, mais afeto ao teu esposo, à tua família, que o resto eu vou tratar. Então o Senhor, Ele está falando com todos os ouvintes nessa noite. Aqueles que pararam na caminhada, aqueles que pararam de fazer a obra do Senhor, mas aquela família que está lutando para sobreviver, aquele casamento que está lutando para sobreviver, que há cargas, há dificuldade. O Senhor está falando apenas descanse e me busca, se enche da minha presença, que o demais eu vou fazer. Então o Senhor, Ele nos cobra para o melhor. O Senhor, Ele cobrou, o Senhor, Ele falou, Josué, você é jovem, mas é você que vai cuidar do povo. Esse povo hebreu é você que vai cuidar. Então você, pastor, hoje, que está me ouvindo, que está com dificuldade na tua igreja, se o Senhor colocou um povo na tua mão, é com você. Moisés se foi, ficou Josué, é com você. Peça a Deus autoridade, ousadia. Peça a Deus sabedoria e o Senhor vai dar, e o Senhor dá para nós. Mas nós temos que pedir. Amém? Aleluia. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então o Senhor também, Ele está falando conosco nesse momento. Para nós ser bem-sucedido na palavra, a gente tem que estar firmado na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que estar firmado na palavra de Cristo. Porque é ela que salva, é ela que batiza, é ela que transforma. É só esse Senhor que pode entrar no teu lar hoje à noite e mudar a tua história. É só Jesus Cristo que pode entrar na tua casa com a palavra hoje e mudar a tua família, teu casamento, a tua vida financeira, o teu ministério. Dói na minha alma quando eu vejo alguém dizendo para mim: um dia eu preguei, um dia eu louvei, um dia eu orava e o Senhor curava, um dia eu falava na igreja e o Senhor agia, apenas uma oração tão simples minha. E onde você está agora? Cadê essa oração? Cadê esse louvor? Cadê essa busca? Cadê essa mulher incessante que buscava pela família? Algo que eu falo, e eu falo porque eu vivi, e eu ainda vivo. Uma mulher sábia, ela edifica o lar. Mas um homem, se não for também sábio, ele destrói e corrompe um lar. Então o Senhor, Ele está falando com todos nesta noite, tanto com ministério, com igreja, com pessoas. O Senhor está falando com pessoas. Quer ser sábio? Peça direção a Deus. Quer ser uma mulher sábia, um homem sábio, um líder sábio? Peça direção a Deus. Amém? E caminhe na palavra do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme na palavra do Senhor. Hoje em dia dói quando a gente está conversando com a alma, Célio, e as pessoas chegam na gente e dizem assim: irmã, eu não tenho mais vontade de cultuar. Porque eu passei por uma luta, eu cheguei em algum líder e uma líder e pedi ajuda, e eles não souberam me amparar, eles me acusaram. E hoje eu estou dizendo, quantas vezes nós erramos como líderes? Quantas vezes as pessoas chegam arrebentadas, o que elas querem é um colo, é um abraço, como foi falado desde o início dessa rádio, da ministração da rádio. Então o Senhor, Ele está falando neste momento: abrace, ama as pessoas. Tem histórias que a gente não conhece da vida das pessoas, tem dores que a gente não sabe. Então você, pastor, que cuida de um rebanho, eu digo para ti neste momento: analise e observe as tuas ovelhas. Observe as tuas ovelhas, vê o que elas estão passando.
Se preciso for, faz uma visita. Cuide desses casamentos para que nenhum casamento venha ser desfeito na tua igreja, no teu ministério. Ampare esse povo. No 8 ele vai falar: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas, elas querem viver bem-sucedidas, mas elas não querem viver a palavra do Senhor. As pessoas hoje em dia têm dificuldade de ler a palavra do Senhor. As escrituras hoje. O que é a palavra do Senhor, pastora? Mas eu não tenho Bíblia, mas tenho um telefone. E hoje a Bíblia está no telefone. Então não tem como alguém dizer para nós que não tem uma Bíblia na mão, se tem um telefone na mão. Lê a palavra, medita de dia, medita de noite, busca, ora. Nós temos que acordar como igreja e entender que a nossa oração, Célio, não é só dentro da casa de Deus, não é só entre quatro paredes com os nossos irmãos em Cristo, mas é no nosso lar, no nosso trabalho, é em busca da presença do Espírito Santo. Analisar as Escrituras. Hoje, o povo do Senhor está morrendo por falta de sabedoria, de entendimento, porque muitos não estudam a palavra, muitos não lêem a palavra e não entendem. Vão para a igreja e voltam e não entendem a pregação. No 9 vai dizer: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor nos mandou, o Senhor falou: vai, faz a boa obra. O Senhor falou: não temas, seja corajoso, seja corajosa. Vai e faz a obra do Senhor. Nós não precisamos ter uma carteirinha dizendo: somos obreiros, somos diáconos, somos diaconisas, somos pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, para fazer a obra do Senhor. Nós temos que entender o nosso papel aqui na terra. Nós somos discípulos. Ide e pregai o Evangelho. Seja forte, seja corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo. E hoje, o Senhor está falando para ti, Célio, para Adriana, para mim, para o Vanderlei, para o Cauê e para todos que estão escutando. Eu chamei vocês para a boa obra. Eu estou com vocês. Não temas o adversário. Não temas o adversário da tua alma. Não tema aquele que está querendo acabar com o teu ministério, com a tua vida, com o teu casamento, com a tua família. Porque o Senhor, Ele é maior do que tudo isso. Amém? O Senhor, Ele é maior do que tudo. Tudo que vem para derrubar um servo do Senhor, o Senhor até permite muitas coisas, assim como permitiu na vida de Jó. Mas Jó venceu tudo. E foi dado muito mais do que ele tinha. Então eu digo para você nesta noite, não tenha medo. Não pare. No capítulo 6 de Josué, no capítulo 6, o Senhor vai falar no versículo 3 também. Josué 6 e o versículo 3, o Senhor também vai falar: vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. Você sabe que você está na luta. Você sabe que você está guerreando. Você sabe que você precisa vencer. Então eu convido você hoje para lutarmos junto. Eu convido você hoje para determinar na tua vida que tu é mais que vencedor. Você, homem, que está prestes a desistir da tua vida, que está pensando em tirar a tua vida, jovem que caiu nas drogas, jovem que caiu na prostituição,
jovem que não consegue voltar para a casa do Senhor, mulher que não tem força mais para buscar pela tua casa, pastores, líderes que estão em lutas constantes, não conseguem ver uma saída. Eu convido você hoje para nós vencermos isso junto, para nós lutarmos junto em oração. O Senhor, Ele está dizendo: eu estou contigo, eu nunca te abandonei. Mas foi você que saiu da minha presença por um momento só. Então volte e busque a Cristo. Vai ao encontro de um ministério, de uma igreja pertinho de você, mas busque a Cristo. Amém? Você que parou. O Senhor está falando muito forte no meu coração, Célio. Tem pessoas na escuta que pararam a caminhada. Mulheres, profetas da casa de Deus, sapatinho de fogo, mulheres que faziam a obra, mulheres de círculo de oração. Acorda, mulher. Volta para a casa do Pai. Assume a tua posição. Assume o papel que Deus te deu. E volta a fazer a obra de Deus. Volta a andar com Cristo. Você que parou, que travou, chegue no teu pastor, na tua pastora e diz: socorro, me ajudem porque eu quero voltar. Não se envergonhe de pedir ajuda. Você, pastor e pastora, olhe para o teu rebanho. Tem rebanho morrendo dentro da igreja. Tem rebanho precisando de alimento dentro dos ministérios. Mas, pastora, nós levamos a palavra está sendo pregada, mas o povo hoje em dia precisa de toque, o povo precisa de abraço e de aconchego. O Senhor chamou nós para a boa obra, o Senhor chamou nós para cheirar a ovelha. Eu sempre digo e sempre vou dizer: pastores, nós temos que cheirar a ovelha, nós temos que fazer a boa obra. Amém? E eu convido você que quer caminhar junto, para estar conosco neste momento, para estar orando, para estar buscando. E eu deixo contigo também, Célio, a palavra. Que tu venha lançar algo na vida desses irmãos que estão escutando. Aquele que parou, aquela que parou. Aquela mulher que hoje vai chegar em casa e vai fazer a diferença no seu lar. E vai mudar a oração, ao invés de querer moldar o marido, vai tentar entender o marido e vai começar a pedir para Deus moldar ela muitas das vezes. Amém? Glória a Deus. Amém. Temos aí então a palavra de Deus nos Glória a orientando Deus. acerca da nossa caminhada com Cristo, né? Quem nunca parou? Quem nunca parou? Difícil não é o parar. Eu sempre digo que o desviar do caminho é muito fácil. O difícil é nós retornar. É nós ter que encarar os nossos irmãos. É nós ter que entrar dentro da igreja depois de ficar tempo sem aparecer. Por isso que eu digo que se você não caiu ainda, mas pensou em desistir, pensou em parar na caminhada, pensou em sair da igreja, eu te dou um conselho, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso. Volte que ainda tem. Não faça isso, tá? É tempo de voltar para casa, é tempo de reconciliar, é tempo de você sentar e conversar com este teu marido, sentar e conversar com esta tua mulher, entrar em acordo, dialoga. Ei, o orgulho tem sido a causa de muita separação. Não é que não tem jeito, tudo tem um jeito, se a gente souber conversar. Mas por causa do orgulho, por causa da dureza de coração, é que a gente tem visto muitos lares sendo destruídos, muitos casamentos acabando, né? Muitos divórcios acontecendo. Mas nesta noite a palavra de Deus ela vem falando conosco. Não é tempo de parar, não é tempo de separar, não é tempo de trocar o certo pelo duvidoso.
tá? Nem tudo que brilha é ouro. Muitos, né, têm aparência de que é, mas não é. Então não permita que o diabo ele venha te enganar, que Satanás ele venha te iludir, ele venha mentir para você descaradamente, e você, por estar muitas vezes sem o norte na tua vida, você por muitas vezes estar tão distanciado de Deus e do